Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo, meu nome é Milena e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Touro. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês, o que a espiritualidade deseja falar. Vamos lá, vou tirar 3 conselhos com pergunta ao oráculo. Celebre suas vitórias, veja tudo que conquistou e alegre-se com elas. Só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas reais pode levar às grandes decepções. E fundo de deck. A raiva tem várias formas: ciúme, inveja, ira, mas a pior de todas é a raiva do mundo como ele é, transvestida de autopiedade. Saia do papel de vítima e siga. Então parece aqui que você está passando por um momento de muita ilusão, né? De achar que a vida está sempre sendo muito injusta com você e nunca conseguindo enxergar as pequenas vitórias que você tem. Isso faz com que você esteja sempre com raiva do que está acontecendo e se perguntando, será que, por exemplo, os meus guias me abandonaram? Será que a espiritualidade não está comigo? Por que as coisas que eu peço tanto em oração não vão para frente? Isso faz com que você não consiga enxergar, por exemplo, se você está agindo do jeito que deveria, aonde você... Como é que eu posso falar? Eu tô me enrolando. É algo no seguinte: se você quer algo, você tem que estar sempre indo em busca daquele algo, por mais que no seu dia, por exemplo, você só possa dar um passo. Ok, mas é um passo naquela direção. Se você ficar sempre olhando para aquela direção, mas não caminhando e pensando que o caminho vai ficar mais curto, só porque você está pensando, imaginando, visualizando, isso é real, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm um pouco disso, sabe, no quesito da lei da atração, porque as pessoas pensam, por exemplo, é só visualizar, meditar, fazer o caderninho. Sim, você pode fazer isso tudo para te auxiliar, mas o mais importante é caminhar na direção, fazer as coisas, porque o que leva às suas vitórias são as suas ações e não os seus pensamentos. Os pensamentos não levam a lugar nenhum. E também tem uma coisa assim de você se iludir muito no quesito de acreditar às vezes que as coisas deveriam ser mais fáceis, sabe? De não aceitar o mundo como ele é. Não, tudo que acontece na sua vida era para ser daquele jeito. E não tem como sair desse... Não tem como sair disso, gente. Não tem como brigar com o mundo ou achar que tem algo acontecendo de errado, porque isso só vai fazer com que você tenha distorções da realidade. E se você não está enxergando a realidade como ela é, isso também vai fazer com que você não tome as melhores decisões possíveis, porque às vezes você não está nem enxergando os caminhos que tem. Por exemplo, se a gente estiver falando que essas ilusões são relacionadas, por exemplo, a você não aceitar as pessoas como elas são. Isso quer dizer que muitas vezes você vai confiar excessivamente nas pessoas, vai dar munição a elas para elas te machucarem, e você vai achar que no fundo você é a vítima, porque, poxa, olha só como essa pessoa foi malvada comigo e me decepcionou novamente, sendo que você contou para ela coisas do seu coração, coisas íntimas demais que você deveria guardar, 7 chaves. Esse é um exemplo, tá, gente? 5 de espadas. Sete de ouros. Tá vendo? Tem um conflito mental, tem uma briga mental muitas vezes de você com você mesmo, por conta dessa impaciência, de você não querer esperar ou entender que tudo tem um processo e não adianta você querer pular etapa. Tem uma sensação assim de estou fazendo o melhor que eu posso, só que eu acho que isso é uma ilusão sua, porque você não está conseguindo enxergar a sua realidade, então você não está tomando as melhores decisões por conta disso. Isso não quer dizer que você esteja não esteja tomando as melhores decisões porque você quer, não tem nada a ver com isso. É apenas porque está faltando tirar uma venda. E essa tirar a venda eu acho que tem muito a ver com essa carta, né? De tipo, sai do papel de vítima, porque nada acontece
por acaso na sua vida e nem sem que você tenha alguma responsabilidade. Por mais que a pessoa tenha sido não muito legal com você e tenha te trazido muitas decepções, você tem que entender o seu papel nessa decepção. Por exemplo, se a pessoa, você confiou, vou trazer novamente esse exemplo da pessoa. Se você confiou na pessoa e aí contou suas intimidades para ela, as coisas do coração mais vulneráveis. Você confiou plenamente na pessoa e você achou que aquilo era a melhor decisão possível. Porque é uma vontade de se conectar tão grande às vezes que faz com que crie ilusões. Só que isso fez com que você contasse coisas para ela que mexem com você. E aí ela ter agido de uma forma não tão legal ou de ter sido uma pessoa muito, sabe, eu não queria falar palavrão, mas é isso. Se a pessoa ela não agiu da forma que você esperava, eu acho que você não deveria nem botar muita expectativa nas pessoas. Lembrar que elas também são humanas. E que por mais que você conheça às vezes as pessoas, elas vão ter atitudes que não agradam a gente. Então é sempre tentando delimitar o que aquela pessoa pode ter em relação a mim de informação, para que eu me proteja também e que essa relação seja mais saudável. Porque se eu estiver o tempo todo dando munição àquela pessoa e eu tenho que continuar na relação achando que eu estou sendo vítima e que eu não posso sair daquilo, sabe? Às vezes é esperar que o mundo mude porque você gostaria ou porque você acredita que está errado. Mas isso é uma grande ilusão, porque isso nunca vai acontecer. A gente tem que enxergar o mundo como é. Às vezes ele é duro para umas pessoas muito mais do que outras, mas se a gente não conseguir ver a verdade, como é que a gente vai conseguir analisar para sair daquilo? Rei de ouros. Tá vendo? A papisa com o rei de ouros. Eu sinto que você tá num momento de estar mais passivo perante a vida, mas sempre achando que tem algo que está sendo escondido de você. E aí esse algo pode ser algo negativo, em que você sente que sempre alguém vai te decepcionar, assim como também pode ser algo no sentido de, por exemplo, vai chegar alguém, vai chegar algum dinheiro inesperado, vai chegar alguma oportunidade de trabalho sem que eu me mexa, vai cair algo do céu. Eu sinto essas duas energias, tanto uma voltada para essas decepções que você teve muito na vida, e aí esse olhar mais vicioso de sempre alguém vai ser cuzão comigo, assim como também ficar esperando, por exemplo, eu tô rezando muito, então a espiritualidade vai mandar alguma coisa para me tirar dessa situação. Não é uma energia de tipo, eu vou sair sozinho, eu tenho essa força para sair, uma força de vou esperar, eu vou rezar e esse é o meu máximo. Mas aqui veio a energia do Rei de Ouros, fundo de Rainha de Ouros com Imperatriz, ou seja, você tá negando esse seu lado de prosperidade por estar na zona de conforto e por estar se vendo como vítima. Você tá estagnando o seu material também, trazendo muitas confusões mentais por conta de um olhar irreal. Você não é vítima. E aí, claro, a gente não tá falando sobre, por exemplo,
abuso, gente, tá? Não estamos falando sobre isso. Estamos falando, por exemplo, de uma pessoa que está num trabalho e não gosta desse trabalho, mas ao invés de procurar um trabalho novo, fica esperando um novo cair do céu, ok? Deixar isso bem claro. Sete de copas. Esse sete de copas com rei de ouros e a papisa vem me falando o quê? Que tem muitas vezes escolhas que você não consegue enxergar porque você tá com essa ideia vidrada de que vai chegar, essa ilusão vidrada, né? De que vai chegar algo do além, uma pessoa pra te tirar daí. E aí, por conta desse pensamento, tá passando muitas opções que poderiam te levar a uma outra energia de olhar de vida também. Tá deixando passar muita coisa. E aí eu sinto que às vezes é até um ciclo meio vicioso, porque aí esse saber que deixou passar te traz culpa e aí te faz estagnar mais. Então, não se culpe, não seja rígido com você nesse sentido de ficar te botando pra baixo. Saiba que, ok, você errou, você não deveria fazer esse tipo de coisa, mas agora que você sabe, você vai tomar outro tipo de atitude. Porque se você ficar sempre o tempo todo trazendo mais essas energias de culpa, de arrependimento, vai fazer com que você estagne, que você não se sinta forte o suficiente para sair disso. Mas você é roda da fortuna. Tá vendo? E principalmente as maiores instabilidades que estão sendo trazidas para sua vida é por conta do seu mental. O seu mental tá muito abalado. Você precisa aqui, seria muito bom, na verdade, você fazer uma terapia para conseguir organizar melhor as ideias. Porque às vezes quando você conta para outra pessoa, principalmente se tem uma pessoa, né, trabalhando para isso, focada, vai ser muito mais fácil de você enxergar onde que estão os gatilhos e aonde que começam as suas instabilidades. E começar a entender o seu modo de pensar para sair desse papel de vítima, de conseguir buscar também uma melhor autoestima. Valete de espadas. Esse valete de espadas junto com o sete de ouros vem uma energia de uma pessoa sendo imatura. De uma pessoa assim, eu quero que seja desse jeito, logo vai ser desse jeito. E às vezes, quando vem essa energia da papisa, eu sinto que vem até às vezes uma energia mais de uma pessoa que se conecta com a espiritualidade, mas não entende como ela funciona. Então, às vezes, bota muita fé de que as coisas vão acontecer porque tá rezando e porque faz as coisas que acredita. E aí eu vou usar de novo a lei da atração aqui como exemplo. Mas aqui tá pedindo um maior conhecimento sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, ótimo, continue estudando, mas não comece e pare, porque faz com que você tenha um conhecimento muito superficial da coisa e você não consiga botar isso na vida de uma forma real. E aí cria mais ilusão, né? Porque você acredita que você tá fazendo algo quando na verdade não tá. Sete de copas novamente, gente, pelo amor de Deus. Que isso. Mais uma copa. Cavaleiro de ouros. E valete de paus. Esse valete de paus com o cavaleiro de ouros me veio uma coisa assim, parece que já foi intuído pra você de certa forma, parece que já passou na sua mente de que você poderia estar caminhando para o lado errado e fazendo com que o processo fosse mais lento. Só que você não acreditou nisso, você achou que isso fosse uma ilusão e não o que você está vivendo. Eu acho que esse momento de insight que você teve
esse sim você levou, tipo, esse eu tô iludido, esse eu tô paranoico. Parece que tá vendo um pouco as coisas invertidas aqui. Vamos lá, como sair disso? Um direcionamento. Nossa, tá muito fácil. O sol. 7 de ouros novamente. Muita energia 7, 7, 7, 7, 4, 7. Rei de copas. Rei de copas. 10 de copas. A partir do momento em que você entende que essas ilusões não são reais, você vai começar a entender o porquê que elas foram criadas, ou seja, de que parte sua isso se originou, esse pensamento veio. E começar a ver que isso pode ser uma sombra sua, que você muitas vezes nem tem consciência. E aí, quando você traz isso para sua consciência, vai ser muito mais fácil você notar quando ela age, quando ela começa a criar ilusões na sua cabeça. Isso vai fazer com que você se aterre melhor e que você comece a ver as coisas mais de fora, ao invés de estar mergulhado nas ilusões e nos sentimentos. Quando você entende a sua sombra, você vai começar a olhá-la um pouco mais de fora. Então aqui está pedindo um olhar mais observador nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Não entrar tanto dentro deles. Ou seja, entender que primeiro você não é eles, não é seus sentimentos, você não é seus pensamentos. Você é o observador, a consciência muito maior do que eles, que está apenas observando. E às vezes, quando está tudo muito caótico, você pode tentar meditar, porque a meditação ajuda muito isso, você ficar com um olhar mais observador, mais neutro. Às vezes, se você conseguir sair do meio desses redemoinhos de pensamentos e sentimentos e ter esse olhar neutro para a sua própria vida, vai fazer com que você veja aonde vai ser mais frutífero para você plantar e onde vai ser mais rápido para você plantar e colher. Porque às vezes eu sinto uma energia aqui de você querendo que as coisas funcionem mais rápido, que elas fluam mais rápido. Só que para isso acontecer, precisa estar atrelado ao seu interno. Então, esse olhar mais observador para a sua vida, para suas emoções, vai fazer com que você consiga se guiar melhor para o contentamento emocional que você busca. E também para a experiência de... Como é que eu posso falar isso? Mas eu sinto que esse processo todo é para que você tenha um amadurecimento. Parece que o que você está querendo... O que você quer ainda... Você é ainda muito imaturo para receber. Você não conseguiria manter na sua vida. Então a espiritualidade está te preparando. Então eu também entenda isso como uns testes da espiritualidade. Não se renda aos seus pensamentos, porque aqueles estão muito fortes. Me deu até uma pontada na cabeça quando eu entrei na sua energia. E o quê? Uma pessoa que às vezes está tão no mental que está tendo problemas de dormir, está tendo problemas de se comunicar, está tendo problemas de se entender. E o mental, ele tem uma coisa que é assim, muitas vezes a gente pensa, tem um pensamento, e esse pensamento leva a gente a outro pensamento, que leva a gente a outro pensamento. E quando a gente faz muito esse caminho, desse pensamento para esse pensamento, desse pensamento, começa a fazer algo automático. Então, às vezes, por exemplo, aconteceu algo na sua vida. E aí, isso te lembrou a X coisa. Só que essa X coisa sempre te leva aos mesmos 4 pensamentos que no final você tem uma sensação de não conseguir, não ter forças para sair da estagnação. Apenas te deixa mais. E aí, é exatamente isso, esses gatilhos e esses caminhos de pensamento muito manjados, vamos dizer assim, no automático. Se você não estiver prestando atenção,
vai fazer com que você sempre caia neles. E aí você fique nesse ciclo de estagnação, principalmente por conta dos pensamentos. Também tem que trabalhar muito a paciência e começar a olhar mais para as suas qualidades, para que nesses momentos em que você tem a sensação de estagnação, você olhe para as suas qualidades e pense, não, eu não sou isso que a minha mente está falando. Eu sinto que uma pessoa que precisa entender melhor as suas qualidades e os seus defeitos, principalmente os gatilhos das suas sombras, porque se isso ficar sempre no inconsciente, você vai estar sempre à mercê delas. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal.